Alô, minha flor! No vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre o foco, sobre como a gente pode conseguir, focar nos nossos objetivos, afinal a gente quer alcançar as nossas metas, não é? E eu vou contar um pouco da parte neurocientífica, mas também eu vou dar 5 dicas do que eu fiz e me ajudou muito a melhorar. Então fica por aí até o fim, que as dicas estão imperdíveis. Afinal, se eu tô fazendo esse vídeo falando para vocês que eu vou mostrar a minha experiência, é porque realmente eu tinha dificuldade com foco. Esse era um dos meus grandes problemas. Desde pequena, a minha mãe dizia que eu era fogo de palha, as pessoas falavam que eu não conseguia terminar nada do que eu começava, e é claro que isso nunca é bom, porque a gente acaba catando aquilo pra gente, digamos assim, aquelas características e levando pro resto da vida. Mas pra ser muito sincera, isso começou a ser um peso pra mim quando eu me tornei mais adulta, porque até então era até que divertido. Eu era uma pessoa muito impulsiva, saía, viajava, fazia as coisas assim, com uma certa espontaneidade, que era até divertido, muito gostoso. Mas depois a gente começa a crescer, a gente começa a ter, objetivos profissionais especialmente, e esse nosso jeito pode ser um grande problema. E na verdade, eu tenho percebido cada dia mais que eu tenho melhorado muito isso. Claro que tem a ver com a maturidade, claro que tem a ver até com os desafios atuais da minha vida, como mãe, não é? Tendo uma empresa, estudando, fazendo tudo que eu faço, esposa, casa, tudo aquilo, mas tem muito mais a ver também com algumas estratégias que eu comecei a usar na minha vida e que eu acho que fizeram toda a diferença para o que eu estou fazendo aqui hoje. Minha flor, se acha que esse vídeo pode te ajudar, não deixa de curtir e também de se inscrever no canal, porque quando você faz isso, você diz pro YouTube que você tá gostando do conteúdo, aí você me ajuda a fazer o canal crescer, eu fico muito, muito, muito grata. E claro, a gente leva esse assunto tão maravilhoso para mais e mais pessoas que, assim como você, assim como eu, querem, crescer, alcançar as metas, ser mais feliz, ter mais bem-estar na vida. Então, dando assim uma geral, para você entender um pouco como eu sou uma pessoa que gosta muito de início. Eu sou uma pessoa que gosta muito que você me dá uma ideia, no dia seguinte eu já tô ali planejando, colocando em ação. Se calhar coisas que as pessoas às vezes levam meses, ano, pensando, poucos dias já tô ali com tudo meio que encaminhado. Isso é bom. Eu tenho, digamos assim, aquela primeira marcha que a gente precisa, aquela primeira força muito ativa, digamos assim, A gente começa com muita força, mas passa um pouco de tempo, ou o negócio parece que não vai dar certo, ou às vezes não acontece porque as coisas não têm essa velocidade também, elas precisam de um tempo para se desenvolver, ou muitas vezes eu mesma começo a perder o interesse por aquele assunto, e aí eu vou desanimando e vou deixando aquilo de lado. Isso acontece com você também? Como você percebe que é o seu foco? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Eu gosto muito de aprender, então eu faço muita coisa, mas para eu também entender isso e trabalhar isso ao meu favor, eu precisei de um pouco de autoconhecimento. Mas já vou falar sobre isso. Vamos falar sobre 5 coisas que eu fiz que fez toda a diferença na minha vida, no meu foco e etc. Número 1, gente, é entender por que você está fazendo aquilo que você está fazendo. Quando a gente é impulsiva, quando a gente não tem foco, normalmente a impulsividade está ali meio que junto, porque a gente muda, tem uma ideia que a gente acha que é melhor e muda e muda e muda. E isso acontece muitas vezes porque a gente não entende por que exatamente a gente está fazendo aquilo. Acontece que muitas vezes a gente se apega no porquê muito superficial, tipo, quero ganhar dinheiro com isso. E aí a gente não consegue muito se apegar àquilo, porque se aquilo não está respondendo ao que a gente busca, a gente começa a abandonar. Então, por exemplo, eu falo muito aqui também sobre alimentação, sobre emagrecimento na mente, Porque tem um pouco disso também. Eu vou fazer essa dieta porque eu quero emagrecer. Na verdade, você não quer emagrecer. Você quer ou se sentir melhor com você mesmo porque você não está se sentindo, ou você está com algum problema de saúde e você quer se ver melhor, ou você, sei lá, tá tendo dificuldade de correr atrás dos seus filhos, de brincar dos seus netos, seja lá o que for, e você tem percebido que ter, de repente, uma alimentação melhor, exercícios, etc., isso vai te ajudar a ter essa vida que você imaginou. Então não é necessariamente o emagrecimento ou o dinheiro que você está buscando, é aquilo que é aquela emoção ou aqueles momentos que você pode viver através daquilo. Por isso é muito importante a gente entender isso. Um segundo ponto muito importante, gente, é a gente manter o máximo de foco nas coisas do dia a dia, nas pequenas coisas do dia a dia. Por exemplo, seu despertador toca, você decidiu colocar num horário, certo? Então você definiu que aquele horário era um bom horário para você acordar. Às vezes a gente define alguns minutos antes porque a gente sabe que a gente vai ter dificuldade de acordar, Mas, digamos assim, aquele horário é o horário que você definiu para acordar.
O despertador toca, você vai lá e coloca 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. O que acaba por acontecer? Você está desfocando. Você, em vez de fazer o que tem que ser feito, que é levantar e ir fazer suas coisas, você está deixando para depois. Você está procrastinando. Isso é uma pequena coisa do seu dia a dia. A partir do momento que tocar o seu despertador, você já pensa assim, hoje vai ser um ótimo dia, vou despertar, senta na sua cama e já começa as suas, atividades matinais ali, você vai começar a trabalhar a parte da sua mente, digamos assim, que trabalha o foco. Se eu decidir que naquele dia eu vou fazer compras, eu vou lavar roupa, eu vou fazer qualquer outra coisa, eu tento manter o máximo de foco naquilo que eu defini. E aí eu vou já entrar no ponto número 3, que eu acho que é importante, é você ter um cronograma e você manter esse cronograma. Por quê? Porque quando a gente faz isso, é mais fácil da gente não furar, digamos assim. A gente tem uma lista de afazeres, você olha aquilo, normalmente o cronograma seria essa lista já pensada em que horário vai ser melhor. Então assim, já tem uma estratégia, né? O meu cronograma, ele é assim, eu tenho a lista do que fazer, eu olho ali meu dia, que horas que eu tenho que fazer isso, que horas que eu tenho que fazer aquilo, que horas que eu tenho que fazer aquilo, eu já monto essa estratégia e escrevo ali mais ou menos como o dia vai fluir. E quando a gente faz isso, é mais fácil da gente cumprir essas pequenas coisas, esses pequenos focos do dia a dia, ao invés de a gente simplesmente falar, eu ia lavar roupa hoje, mas não deu tempo, quer saber? Deixa pra amanhã. Eu tinha aqui no mercado hoje, mas quer saber? Tem pão aqui, eu vou comer pão mesmo, amanhã eu me viro. Entendeu? A gente começa a não procrastinar tanto porque a gente já se dispôs a fazer aquilo e aquilo está no cronograma. E aí, junta com aquilo que eu falei no número 2. Às vezes não vai dar? Ok. Mas de um modo geral, sempre que der, faça tudo que você se comprometeu aquele dia. Pequenas tarefas do dia a dia, sabe? Vou tirar minha roupa, tô cansada, jogo no chão, amanhã me viro? Não. Deixa eu vir aqui e eu fazer isso. E tem uma explicação para isso que vai entrar junto com a minha dica número 4, que é a dica de meditação, principalmente uma meditação focada. Existem meditações, Mindfulness trabalha muito isso, em que a gente foca em algo que está acontecendo. Eu coloquei um videozinho de Mindfulness aqui, uma meditação assim muito simples, muito gostosa de fazer, inclusive eu faço com chocolate, mas eu vou deixar o link caso você queira fazer, e se você gostar me avisa que eu pretendo colocar um pouco mais de Mindfulness aqui para vocês, porque ajuda muito nesse tipo de coisa. Por quê? O Mindfulness, quando a gente faz essa atenção focada, como funciona? Vamos lá. Por exemplo, eu posso fazer um exercício respiratório. Eu vou contar enquanto eu inspiro, eu seguro, por exemplo, a respiração, posso fazer 4 tempos, o básico. 4 inspirando, 4 seguro, 4 soltando, seguro mais 4, inspiro, e eu faço esse ciclo durante algumas repetições. E toda vez que a minha mente desfocar e sair, eu tenho que trazer ela de volta para aquilo que eu tô fazendo. Como eu tô contando, aí eu presto atenção no barulhinho que faz quando eu inspiro e expiro, na sensação que aquilo me dá fisicamente, até na temperatura do ar. Eu posso prestar atenção em muitas coisas que estão acontecendo comigo naquele momento. Então, toda vez que a minha cabeça foge, eu trago ela de volta para a contagem, eu trago ela de volta para todos esses elementos que acontecem quando a gente está fazendo esse exercício. E isso vai exercitando a nossa mente, assim como aqueles pequenos hábitos que eu falei inicialmente, que a gente tem que focar. Por quê? Porque a nossa mente é como um músculo do braço. Eu vou para o ginásio, eu faço lá a minha academia, eu pego o meu peso, ele até dói um pouquinho depois porque ele está trabalhando e ele vai ficando cada vez mais forte. E na nossa mente isso também acontece, gente. Com aquilo que a gente trabalha mais, que a gente exercita mais na nossa mente, vai fortalecer os nossos neurônios, que trabalham para aquele fim. E no fim das contas a gente vai começar a ter isso mais forte e isso vai ser mais fácil para a gente fazer. Então toda vez que eu tanto foco no meu dia a dia, eu não me deixo procrastinar em pequenas coisitas e eu vou fazendo, e eu ainda trabalho essa meditação todos os dias, eu começo a treinar a minha mente para aquele fim, o fim do foco. E isso tem excelentes resultados comprovados cientificamente na nossa vida. Por isso vale a pena. E o número 5 é algo que eu falei lá no começo. O autoconhecimento é muito importante para tudo na nossa vida. A gente tem que trabalhar com isso sempre. Procurar um profissional que possa nos guiar, procurar
nós mesmos, exercícios que a gente pode fazer. Eu trago alguns aqui, eu proponho alguns para vocês e vocês podem utilizar isso. Por quê? A gente entender, por exemplo, por que eu não tenho foco? Eu sei por que eu não tenho foco. Nas minhas características, eu sou muito impulsiva, eu sinto muito prazer nos inícios, no momento em que as coisas são novas. Eu amo novidades, eu amo estudar e eu sou muito curiosa. Todos esses pontos fazem com que algo que se torna muito rotineiro para mim se torne algo chato e eu começo a perder o interesse. Por mais que eu queira focar, porque vocês viram que em nenhum momento aqui eu falei pra você, não, você não desista, entendeu? Porque eu sei que é difícil quando a gente não tem foco. Muitas vezes a gente tem que desistir, é algo que nem valeria a pena ter começado, sabe? A gente começou já toda afobada, né? Então, a gente se conhecer permite que a gente crie estratégias para não perder o foco. Então, por exemplo, uma das coisas que mudou muito assim na minha vida, principalmente na parte profissional, foi compreender que eu precisava trabalhar com algo que eu tivesse sempre essa novidade, essa coisa de aprender, de trazer algo novo. Porque se eu ficasse sempre na mesmice de horário, de atendimento, algo que chega em ponto, você já não aprende mais nada e não te exige mais nada, aquilo para mim, para o tipo de pessoa que eu sou, é chato, é entediante e eu perco interesse sim. E aí eu acabo mudando. Então trazer para o meu trabalho, para a minha rotina, coisas que estão sempre exercitando a minha mente no sentido da curiosidade, do aprendizado, me ajudam muito. Quando eu sou impulsiva, eu tenho tentado esperar um pouco. Aí é uma conversa comigo mesma, sabe? Será que eu preciso disso mesmo já? Será que eu vou precisar disso amanhã, se eu deixar para amanhã? Se eu tenho uma ideia nova, eu muitas vezes escrevo no papelzinho assim, olha, eu queria fazer isso, de repente é uma boa ideia. Deixa ele aqui para ver se brotam outras ideias antes de eu dar início a isso. Deixa eu ver como eu me sinto sobre isso. E às vezes eu olho até todos os dias e tento imaginar se funcionaria, se não. Muitas coisas, por mais que eu esteja muito assim, fervendo no começo para fazer, eu acabo deixando ali e muitas vezes eu tenho até levado um pouco de tempo a mais do que eu normalmente levaria para fazer, porque eu dou esse tempo, sabe? De pensar. Por quê? Porque eu me conheço. E aí eu já sei como eu funciono e eu consigo trabalhar a meu favor. Isso é muito importante para tudo na vida, gente. Eu posso falar aqui sobre ansiedade, sobre estresse, sobre felicidade, sobre bem-estar, mas é claro que nada vai ser uma receita simples para todos nós. Por isso que eu sempre falo, façam e venham me contar como vocês têm se sentido com esses exercícios, com essas coisas que eu proponho. Por quê? Porque pode ser que para você não funcione exatamente aquilo, mas funcione de outra forma. Porque o seu funcionamento pode ser diferente do meu, porque a sua falta de foco pode ser diferente da minha. Então, entender como isso funciona vai te ajudar a trabalhar a seu favor. Então, gostou do vídeo de hoje? Gostou de entender um pouco 5 coisinhas que eu fiz que melhorou muito o meu foco? Eu espero que sim. Não deixe de curtir se você ainda não curtiu. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.